O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espiritizar. Na videoaula de hoje, daremos continuidade aos caminhos para a saúde espiritual, aprendendo a cultivar o dever consciencial. Em nossa videoaula de hoje, nós trabalharemos o cumprimento do dever consciencial. Nas nossas videoaulas anteriores, nós comparamos a saúde espiritual como um grande jardim em que nós nos encontramos quando nós desenvolvemos a saúde de forma integral, a saúde do espírito, da mente, do corpo. Existe um caminho para chegar a essa saúde espiritual e Jesus, como nós estamos vendo nessa belíssima pintura, é o nosso modelo e guia que nos convida, vinde a mim. Em nossas videoaulas anteriores, nós trabalhamos o significado do vinde a mim. Nós trabalhamos na videoaula anterior o cultivar o sentimento de aprendiz. Trabalharemos hoje cultivar o cumprimento do dever consciencial e em nossa próxima videoaula cultivar uma profunda gratidão a Deus. O dever maior de todo ser humano é evoluir. Deus nos criou simples e ignorantes, nós vimos bem isso na nossa videoaula anterior, e nos deu a missão de evoluir até alcançar a pureza espiritual completa. Ele colocou em nossa consciência um instrumento gerador dessa evolução, que é o amor. Então todos nós somos convidados a ir ao encontro do amor, que é o significado mais profundo do vinde a mim, que Jesus nos convida. Todos nós somos convidados a ter o amor como um direcionador de nossa vida. O dever consciencial, então, é utilizar o amor como um direcionador para evoluir em todas as circunstâncias. Então o amor é o grande norteador da nossa vida. Nos direciona para o bem, para o bom, para o belo. O grande problema é que nem sempre nós aceitamos o convite da vida para evoluir por amor. Nós podemos, para evoluir, escolher dois caminhos. O caminho das chamadas provações, onde nós somos convidados a nos educar pelo amor. É o primeiro caminho que Deus nos oferece. Todos nós somos criados simples e ignorantes e temos como compromisso de desenvolver a nossa evolução, de buscar a nossa evolução por amor a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o caminho inicial de todo ser humano. O grande problema é o que nós vimos na nossa videoaula anterior, é que muitas vezes, ao invés de aceitar o jugo do amor de Jesus, esse direcionador que é o amor, a pessoa se rebela
devido ao orgulho, e, agindo com desamor, entra naquilo que se chama expiação. A expiação, a pessoa que entrou numa postura de rebeldia frente à vida, de desamor frente à vida, vai ser convidada a se reeducar pela dor. Podemos agir assim? Podemos. Nós temos o livre-arbítrio para isso. Deus criou a lei de liberdade, como nos recomendava o apóstolo Paulo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Lícito no sentido de que faz parte da lei divina. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos agir com amor, mansidão e humildade, como Jesus nos convida. Podemos agir também com desamor, rebeldia e orgulho, nos afastando do caminho amoroso. Quando nós nos afastamos do caminho amoroso, nós criamos os mecanismos expiacionais. Percebamos o significado da palavra expiação. O prefixo ex significa extrair. Pia significa pureza. Ação, então nós podemos dizer que expiação é ação para extrair a pureza. Onde está a pureza em nós? Está na nossa própria essência divina. Quando nós escolhemos o desamor, a rebeldia e o orgulho, em vez do amor, da mansidão e da humildade, de coração, como Jesus nos recomenda, nós nos enchemos de impurezas. Impurezas que são próprias do nosso ego. Nós entramos no movimento egoísta, egocêntrico, movido pelo desamor, pela rebeldia e pelo orgulho. Quando nós entramos nesse movimento egocêntrico, nós enchemos a nossa mente, o nosso corpo de impurezas. Impurezas energéticas que estarão fazendo adoecer a nossa mente e o nosso corpo. O processo expiacional nada mais é do que um mecanismo criado por Deus para que nós um dia demos um basta nesse processo de nos preencher de impurezas, porque é a ação para extrair a pureza da qual nós nos afastamos. Se nós tivéssemos permanecidos no movimento amoroso, no Livro dos Espíritos tem uma questão que Kardec pergunta aos benfeitores se o espírito necessita passar pela fieira do mal para evoluir. E os benfeitores falam muito claro, pela fieira do mal não, mas pela da ignorância. Significa que o ser ignorante, se ele escolher sempre uma postura amorosa frente à vida, poderá evoluir pelo amor, gradativamente, sem passar pelas expiações. Quando nós nos rebelamos frente à providência divina, frente à justiça divina, o que acontece? Nós criamos os mecanismos dolorosos, nós mesmos é que criamos. Não é Deus que cria esses mecanismos dolorosos, é a nossa escolha equivocada. Se nós não precisamos passar pelo mal, mas pela ignorância, significa que a ignorância em si mesma não é o mal. O mal é quando nós usamos o nosso livre-arbítrio
para agir de forma contrária à própria lei do amor. Quando nós fazemos o mal ao nosso próximo, fazemos o mal à natureza e até a nós mesmos. Aí o que acontece? Nós criamos os mecanismos da expiação para retornar ao amor do qual nós não deveríamos ter nos afastado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É lícito que nós escolhamos o mal. Agora não nos convém, porque vai criar para nós dores que seriam totalmente desnecessárias. Não seriam necessárias porque nós não precisaríamos passar por elas. Agora, quando nós, ao invés de cultivar o amor, a mansidão e a humildade, cultivamos o desamor, a rebeldia e o orgulho, nós entramos nesses mecanismos da expiação. Vejamos agora que o processo do dever consciencial é a primeira opção que Deus nos faculta. Evoluir sempre pelo amor. Geram as provações. Cumprir o dever consciencial é o dever de consciência de evoluir pelo amor. Todas as vezes que nós estivermos nessas provações, nós passaremos por provas nas quais erraremos ou acertaremos. Percebamos que a ignorância significa não saber. O espírito, na sua origem, ele é simples e ignorante. Ele não sabe. Se ele não sabe, ele vai aprender tanto com seus acertos quanto com seus erros. Aliás, o ser ignorante, no início do seu processo de aprendizado, vai aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Porque se ele só acertasse ou acertasse mais do que errasse, ele já não seria ignorante. Então ele é simples e ignorante. Então ele não tem um saber e vai aprender tanto com os erros quanto com os acertos. Então nosso dever consciencial é interiorizar cada experiência e ascender. Quando nós acertamos, nós interiorizamos a experiência e ascendemos. Quando nós nos equivocamos, o que a vida nos convida? O que o dever consciencial nos convida? Nos convida a aprender com o erro e a repetir a lição, reparando quantas vezes forem necessárias. Vamos usar uma analogia para melhor entendimento. Vamos imaginar que todos nós que estamos vendo essa videoaula fôssemos tomar lições de escultura com um mestre escultor. Vamos aprender a fazer escultura em mármore. Cada um recebe um pedaço de mármore, uma pedra de mármore, e o mestre escultor também com a sua peça. E pega o mestre escultor, pega o cinzel, o martelo e vai esculpindo naquela pedra de mármore um cavalo, por exemplo. E retira todas as impurezas, todas aquilo que na pedra não é cavalo. E sobra um cavalo de mármore muito bonito. Todos nós que estamos tendo essa lição, vemos o mestre escultor fazer a sua escultura, nos ensinando, orientando.
pega o cinzel dessa maneira, o martelo dessa e vai batendo aqui e acolá. Será que ao ele passar a lição e nós pegarmos a nossa pedra de mármore, nós vamos conseguir na primeira vez fazer uma peça, um cavalo ou um outro objeto da mesma forma que o mestre escultor? Com certeza não, porque senão nós seríamos também mestres escultores e não aprendizes, como é o caso. Então, como nós somos aprendizes de escultura, nós vamos pegar no martelo muito desajeitados, no cinzel com muito desajeitados também. Vamos muitas vezes usar várias peças de mármore até chegar numa escultura um pouco tosca, e vamos aprimorando, e podemos aprimorar cada vez mais, aprendendo com os nossos próprios erros. Na vida também é assim. Jesus é o nosso grande mestre, é o mestre com M maiúsculo, é o mestre de amor, de mansidão e de humildade, de coração, como ele nos ensina. E nós somos convidados a ser aprendizes dele. É claro que o aprendiz não vai apenas acertar. Um aprendiz que só acertasse já não seria aprendiz, seria mestre. Por isso que o nosso dever consciencial é aprender em todas as circunstâncias, é evoluir em todas as circunstâncias. Esse é o mecanismo amoroso. Se nós o utilizássemos sempre, nós não entraríamos nos mecanismos expiacionais. Porque diante do acerto, ótimo, a gente aprendeu a lição e segue em frente. Diante do erro, nós vamos refletir sobre o erro para aprender com ele e depois repará-lo quantas vezes for necessário. Esse é o mecanismo amoroso diante da vida. Então, o cumprimento do dever consciencial nada mais é do que se permitir amorosamente fazer esse trabalho, fazer o trabalho de nos educar pelo amor. A educação pelo amor, então, se fará de duas formas. Quando nós nos acertamos, nós temos aquilo que chamamos de conquista-êxito. Nós estamos vendo pelo esquema que a educação pelo amor se dá pelo acerto, em que surge essa conquista-êxito. O que é conquista-êxito? Quando nós agimos de conformidade com a lei do amor, amando a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Todas as vezes que nós caminharmos na direção do amor, nós estamos acertando dentro de uma visão espiritual profunda. Então, acerto é todo ato que está em conformidade com a lei maior do universo, que é a lei do amor. Todas as vezes que nós errarmos, e erro significa toda ação contrária à lei do amor. Como nós trazemos na nossa própria consciência a lei de Deus, e a lei que resume a lei de Deus inteira é a lei do amor, o que a nossa consciência vai nos convidar quando nós errarmos, quando nós agirmos com desamor? A nossa consciência vai nos convidar a ter uma conquista-aprendizado. Como nós somos ainda muito ignorantes, todos nós, sem exceção, estamos muito distantes da maestria, nós ainda vamos errar muito, porque é próprio da nossa condição humana. Se nós não errássemos, seríamos anjos, seres angelicais, que são os espíritos puros, que já superaram totalmente a ignorância. Como nós ainda trazemos muita ignorância dentro de nós, nós erramos. Agora, quando nós estamos nos educando pelo amor, nas chamadas provações, o que acontecerá? Ao errarmos,
nós somos convidados a, primeiro, assumir o erro. Eu errei, não deveria ter errado, mas errei, porque sou ainda uma pessoa que trago a ignorância dentro de mim. Assumo a responsabilidade, me arrependo, porque o arrependimento é muito produtivo no sentido de que nós somos convidados a agir com amor. Ao agir com desamor, é necessário o arrependimento para poder entrar numa fase de aprendizado em relação àquele erro. Eu errei porque agi desta e desta maneira. Deveria ter agido desta outra maneira, mas agi assim, e ao agir assim, claro, eu me equivoquei. Aprendo com o erro para poder, num segundo momento, reparar aquele erro. Como que será feita a reparação? A partir do próprio amor. É através do amor que nós reparamos o erro cometido. Então nós vamos substituir um ato de desamor por um ato de amor. Por isso que as provações é um processo de educação pelo amor. Não é um processo de perfeição ou de um aperfeiçoamento fantástico que vai acontecer de uma forma mágica, como muita gente pensa. Fulano evoluiu em linha reta, como se ele nunca tivesse errado. Não é possível isso, porque senão aquela pessoa, aquele espírito teria sido criado perfeito, e Deus jamais criaria um ser perfeito e o outro imperfeito, porque ele é equânime. Então, quando nós estamos no mecanismo da educação pelo amor, que são as provações, dentro dessa simplicidade e ignorância que ainda nos caracteriza, nós vamos aprendendo com os acertos quanto com os erros. Semelhante ao aprendiz de escultura. O aprendiz de escultura, ao fazer um gesto inadequado e, por exemplo, quebrar a peça que ele está trabalhando, ele não seria lógico ele pegar a peça e começar a bater na cabeça dele por ter quebrado a peça. Ele simplesmente busca uma outra e começa todo o processo novamente, de uma forma muito natural. Na pessoa que só quer acertar, quando ela erra, ela entra num sentimento de culpa, em que ela se julga, se condena e se pune. Seria semelhante ao aprendiz de escultura que quebra uma peça e aí pega a peça e começa a bater na cabeça com aquela peça para se machucar pelo fato de ter errado. Muitas doenças nós criamos porque nós não aceitamos o erro amorosamente. Aceitar o erro não é conivir com o erro. Muita gente acredita que aceitar o erro é conivir com o erro. Não é isso. Aceitar o erro é aceitar que nós erramos, assumimos a responsabilidade para aprender com o erro e depois repará-lo. Então nós vamos substituir um ato de desamor praticado por um ato de amor. E aí o amor anula o desamor. Agora, se nós nos culparmos, simplesmente nos julgarmos, nos condenarmos e nos punirmos pelo erro, o que vai acontecer? Nós estamos tentando substituir um ato de desamor que nós, por exemplo, praticamos por uma outra pessoa, pelo desamor por nós mesmos. Será que nós vamos nos libertar do desamor com mais desamor? Jamais. Aí que nós vamos entrar nos mecanismos expiacionais, quando nós ampliamos o desamor por rebeldia, por orgulho, por querer ser mestre antes da hora, por querer ser perfeito. E aí a pessoa entra no perfeccionismo, se afastando do processo da educação pelo amor. Então esse processo da educação pelo amor só se dará através das nossas conquistas êxito e das nossas conquistas aprendizado,
que faz com que nós evoluamos sempre por amor e para o amor. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org. Todos nós temos um propósito existencial e constantemente somos convidados a aprender pelo amor. Como estamos agindo diante das oportunidades da vida? Todas as vezes que nós reencarnamos, nós vamos trazer a generalidade das provas que nós vamos passar na nossa vida. A aprovação é esse mecanismo de se educar pelo amor. Como funciona isso? Durante toda a nossa vida, nós seremos convidados a agir conforme o gênero de provas que escolhemos. Vamos dar um exemplo para melhor entendimento. Vamos imaginar uma pessoa que escolheu como gênero de provas trabalhar pela saúde da coletividade. O gênero de provas dela é trabalhar pela saúde. Supondo que essa pessoa não tenha tido recursos para estudar e estuda apenas o ensino fundamental e se torna, por exemplo, um gari que vai recolher lixo das ruas. Se ela recolher esse lixo das ruas, ela estará desenvolvendo o seu gênero de provas, trabalhando pela saúde da população através dessa higiene da cidade. É um trabalho simples, mas fundamental para a saúde da população. A pessoa, amorosamente, dentro da limitação dela, está trabalhando naquele gênero de provas. Então ela está sendo exitosa no seu gênero de provas. Ela está contribuindo com a saúde da população, inclusive dela própria, recolhendo o lixo das ruas. Agora, se essa pessoa fizer um esforço maior, por exemplo, estudar um pouco mais, se esforçar mesmo com aquela dificuldade financeira que ela tem e se tornar, por exemplo, um técnico de enfermagem, ela continuará trabalhando na área de saúde, mas numa contribuição um pouco mais sofisticada, como um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem. Ela poderá se esforçar um pouco mais e se tornar, por exemplo, um médico, fazendo um curso superior, se esforçando e se tornando um médico que continuará com o mesmo gênero de provas, que é trabalhar com a saúde do próximo. Só que estará ampliando as possibilidades que ela trazia desde o início, como um potencial que poderia ou não ser desenvolvido. Então ela desenvolverá cada vez mais. Como médico, ela pode se esforçar um pouco mais e se tornar, por exemplo, um cientista, desenvolvendo vacinas, pesquisas para a cura de doenças, trabalhando ainda na área de saúde muito mais produtiva. Então, o gênero de provas não é algo determinado por Deus que nós vamos cumprir de uma forma determinista, porque não existe esse determinismo na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio, o determinismo é a evolução. Nós vamos evoluir e nos tornar espíritos puros um dia. Quando vai acontecer isso vai depender de cada um de nós, do bom uso do nosso livre-arbítrio,
evoluindo tanto com as conquistas êxito quanto com as conquistas aprendizado. Então, quando a pessoa se esforça cada vez mais, o que vai acontecendo? Ela vai ampliando as suas possibilidades de evolução. Então, nós estamos vendo aqui que o gênero de provas é exatamente desenvolver o propósito existencial para aquela oportunidade reencarnatória. Em cada existência, nós trazemos um propósito para aquela existência, que é evoluir desenvolvendo determinadas virtudes, determinadas características que nós somos convidados pela vida sistematicamente a evoluir. Então nós nascemos, renascemos, muitas e muitas vezes realizando provas para evoluir, desenvolvendo cada vez mais a nossa essência divina, nos tornando espíritos melhores. Então nós vemos aqui nesse outro esquema que nós temos as provações. Nas provações nós vamos lidar com 3 questões muito importantes: as chamadas possibilidades, as limitações e as potencialidades. Qual o significado desse esquema? Em cada existência, nós reencarnamos para superar determinadas limitações. Como no exemplo que nós acabamos de dar. A pessoa trouxe determinadas limitações em relação à questão financeira, questão de possibilidades reduzidas. Ela pode superar essas limitações ou permanecer limitado. Quando nós focamos as limitações e damos muito valor às limitações, as nossas possibilidades serão limitadas a essas limitações. Quando nós nos esforçamos um pouco mais, nós vamos superar cada vez mais as limitações, aumentando as nossas possibilidades atuais. Por que nós podemos fazer isso? Porque o nosso potencial é infinito. As potencialidades do espírito são infinitas, porque a nossa destinação é a angelitude, a pureza espiritual. Então o potencial do espírito puro nós trazemos em nós, só que esse potencial está limitado às nossas possibilidades atuais. O gênero de provas é exatamente nós reencarnamos e nós somos convidados a superar o máximo de limitações possíveis. Quanto mais limitações nós superamos, melhor será a nossa vida, mais rica de possibilidades de desenvolvimento das nossas provas, do nosso gênero de provas. Então, quem tem um gênero de provas de trabalhar, por exemplo, com a justiça, pode desenvolver cada vez mais as suas possibilidades a partir dos seus potenciais, superando as limitações. Quem tem um gênero de prova, por exemplo, de trabalhar a questão da afetividade consigo mesmo e com o seu próximo, poderá superar essas suas limitações gradativamente, melhorando as suas possibilidades, ampliando os seus potenciais. Todos nós somos convidados pela vida a isso. Então, diante das nossas provas, nós sempre encontraremos as possibilidades, as limitações e as potencialidades. Todos nós somos convidados a superar as limitações gradualmente. Nós não precisamos de entrar em desespero por causa das limitações, muito pelo contrário. Nós devemos ter consciência delas
e, a partir do nosso potencial, ir superando as limitações, ampliando as nossas possibilidades. Esse é o convite que a vida nos oferece. Agora vejamos os mecanismos das expiações. As expiações surgem devido à utilização inadequada de nosso livre-arbítrio, processo no qual queremos permanecer no erro e nos rebelamos contra as leis divinas. Nessas situações, a dor surge criando para nós as expiações. Então, todas as vezes que nós sistematicamente erramos, agindo com desamor, rebeldia, orgulho, sem refletir e buscar desenvolver as conquistas aprendizado, nós vamos criar os mecanismos dolorosos da expiação. Deus permite que isso aconteça até para que nós possamos evoluir, porque senão nós poderíamos ficar eternamente revoltados. Como isso não é da lei divina, todos nós somos convidados a evoluir. Deus criou esse mecanismo que todas as vezes que nós nos rebelamos, nós entramos na dor libertadora. A dor serve para que nós retornemos ao caminho do amor, como nós já falamos. Então, muitas pessoas acreditam que as expiações, pelo fato de serem dolorosas, são punições que Deus aplica às suas criaturas. Em hipótese alguma nós devemos pensar isso, porque Deus, como nos ensina Jesus, é o Pai amoroso que está nos céus. Como o Pai amoroso que está nos céus, Deus jamais puniria as suas criaturas, porque Ele é a suprema inteligência do universo. Como que a suprema inteligência do universo vai punir criaturas simples e ignorantes? Os mecanismos expiacionais não são punições, mas são processos reeducativos, dolorosos sim, mas reeducativos. É claro que se educar pelo amor não vai ser doloroso. Agora, se reeducar pela dor será naturalmente um processo mais difícil do que a educação pelo amor. Mas o que cria isso? É a rebeldia do espírito e não a lei divina, porque nós não precisamos passar pelo mal, nós precisamos passar pela ignorância, como os benfeitores ensinam através de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então, o amor é a primeira opção de evolução. Deus sempre nos convocará a primeira educação pelo amor. No entanto, se nos rebelarmos e não quisermos nos educar pelo amor, seremos convidados a nos reeducar por meio da dor, em mecanismos expiatórios corretivos, porque a evolução é uma lei divina da qual nós não podemos fugir. Essa é a realidade da vida. Se nós recalcitramos no erro, surgem as expiações. Então a expiação é um mecanismo da vida que estará nos convidando ao amadurecimento, a refletir sobre as ações equivocadas que realizamos, para a partir dessas reflexões canalizarmos as nossas energias em nossa reabilitação. A expiação, é importante que nós reflitamos que ela não significa necessariamente um sofrimento. É apenas um reconhecimento e um retorno ao caminho correto da vida, a essência do amor. Ela é sempre dolorosa. O sofrimento surge quando o ser que está a expiar se rebela contra a dor, fazendo com que ele se apegue à dor expiatória e desenvolva o sofrimento. Percebamos que o mecanismo expiacional é apenas doloroso. Há uma diferença básica entre dor e sofrimento. Vamos dar um exemplo para que nós entendamos a diferença de dor e de sofrimento. Imaginemos duas pessoas que sofreram um acidente automobilístico e essas pessoas ficaram paraplégicas.
As pernas paralisaram, da cintura para baixo houve uma paralisia, que significa paraplegia, e agora essas pessoas só conseguem se locomover através de cadeiras de rodas. A pessoa A, uma pessoa que após o acidente se torna extremamente revoltada contra a vida, contra Deus e o mundo, pelo fato dela estar agora paraplégica e só conseguir se locomover de cadeira de rodas. Com isso, a pessoa entra numa depressão enorme, não quer saber mais da vida, pensa até em suicídio, e aquela expiação, porque com certeza uma paraplegia é algo muito difícil para um ser humano que não nasceu assim, que se tornou depois de um certo tempo de vida. A paraplegia com certeza vai ser um fardo difícil de ser carregado. Agora, com rebeldia, com orgulho, com blasfêmia contra o Criador, essa pessoa A, ela diz assim: por que Deus permitiu isso? Deus não é pai, Deus é um carrasco, porque permitiu que eu sofresse esse acidente e estivesse assim nessa situação. A pessoa blasfema, se rebela, se tranca num poço de orgulho, de rebeldia. Claro, o processo vai se agravar profundamente. Esse é o mecanismo do sofrimento, quando a pessoa se rebela contra a dor expiatória. Agora imaginemos a pessoa B, que é uma pessoa, na verdade, é uma pessoa que existe, é uma pessoa que já esteve conosco. Esse fato que nós estamos relatando está registrado no nosso livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Tanto a pessoa A quanto a pessoa B não são pessoas fictícias, são pessoas reais. A pessoa B sofreu também um acidente de automóvel, se tornou paraplégica. Depois da convalescência, de se recuperar do trauma físico e emocional em relação à paraplegia, ela, reconhecendo que jamais voltaria a andar, que aquilo era irremediável, refletindo sobre as questões da vida, reconheceu que se Deus permitiu que ela ficasse paraplégica, que aquilo não era por acaso. Na conta da vida dela, algo existia que estava fazendo com que ela tivesse aquela paraplegia. Essa pessoa, depois de se recuperar, se tornou até mais produtiva do que era antes. Era um pouco desleixada em relação à vida e passou a ver a vida de um outro ângulo. E passou a ser muito mais útil, inclusive. Essa pessoa criou uma associação da sua cidade para reivindicar o direito das pessoas, dos cadeirantes, de ir e vir a trabalhar para que nos órgãos públicos tivesse acesso para pessoas que vivem em cadeiras de roda. Então ela se tornou muito mais produtiva e, inclusive, ela própria diz que ela se sente mais feliz hoje do que antes de passar pelo trauma da paraplegia. Então nós estamos vendo dois casos muito semelhantes em que a pessoa B está expiando, ela está extraindo a pureza de onde ela se afastou. Porque se ela ficou paraplégica, não é por acaso. Então, dentro da conta da vida dela, existe um motivo para aquilo, que ela não sabe,
mas que a providência divina sabe. Então ela intuindo isso, ela expia, ela retorna ao caminho amoroso que ela não deveria ter se afastado. Muito provavelmente no passado ela usou as pernas de uma forma equivocada, praticando atos de desamor para o seu próximo e para si mesma. E agora ela renasce, tem a oportunidade de usar as pernas e num certo momento da sua vida ela vem a ficar paraplégica, para aprender a valorizar aqueles membros que ela usou mal no passado, e aprende a lição. Já a pessoa A não está espiando, apesar de estar passando por um sofrimento acerbo, ela não está retornando o amor de onde ela não deveria ter saído e continua agindo com desamor. Isso significa o quê? Que essa pessoa A, como ela não está espiando, ela vai necessitar repetir a experiência numa futura existência. Ela está passando pelo sofrimento, mas não está amorosamente retornando ao caminho do amor, que é o mecanismo da expiação. O objetivo da expiação é a pessoa retornar ao caminho do amor. Então a pessoa que usou mal um determinado órgão, nesses dois exemplos foram as pernas que a pessoa usou mal. Uma aprendeu a lição e a outra não. Outras vezes nós utilizamos mal a nossa inteligência e aí a pessoa renasce na idiotia. O corpo é idiota, mas o espírito permanece lúcido e inteligente. Os mecanismos expiacionais funcionam da seguinte maneira: quando a pessoa perde aquilo que ela abusou, ela está sendo convidada pela vida a se reeducar naquilo que falta, aquilo que ela abusou no passado. Então falta hoje porque ela abusou no passado. Se ela se reeduca, melhor dizendo, ótimo, ela expia. Se ela não se reeduca, ela vai continuar em débito para saldar esse débito no futuro. Então, nós vemos aqui nesse esquema que o processo expiatório, resumidamente, é para que a pessoa valorize aquilo que perdeu. Se perdeu a inteligência, é porque usou mal. Se perdeu o uso das pernas, é porque usou mal as pernas. Agora, ela só vai expiar se ela realmente se reeducar através da dor, reencaminhando-se ao amor. Quando ela coloca o amor na dor, a dor inclusive suaviza. Esse é o mecanismo expiacional por excelência. Sofrer pura e simplesmente não é um processo expiacional, apesar de muita gente acreditar que é. A pessoa está sofrendo, mas se ela está revoltada com relação ao sofrimento, com certeza ela não está expiando. Resumidamente, então, as pessoas em expiação nutrem um desejo de melhoria e são convidadas a um reconhecimento do estado natural da vida que Deus sempre nos faculta em primeira instância, que é o da saúde, da beleza, do bom, do belo. Isso é o que significa a reeducação pela dor. Se a pessoa age assim, ótimo para ela. Se ela não age assim, ela vai necessitar retomar a lição quantas vezes for necessária até se reeducar. Então, diante da vida, nós temos sempre 3 oportunidades: construir, destruir e reconstruir. Os mecanismos provacionais são mecanismos de construção. Se nós permanecermos sempre construindo, jamais nós vamos ser convidados a reconstruir. Agora, se ao invés de construir, nós destruirmos as oportunidades que a vida nos oferece pela rebeldia, pelo orgulho, pelo desamor, o que vai acontecer? Nós criamos um mecanismo expiacional que é o de reconstruir aquilo que destruímos. Então vejamos agora nesse esquema, para resumir tudo que nós vimos até agora, o ser humano é o autor do seu destino. Para isso,
Deus criou dois mecanismos, o determinismo e o livre-arbítrio. O determinismo é o mecanismo de nascer, morrer, renascer sempre, que é parte da lei divina, que é a lei da reencarnação. Nascimento, morte e reencarnação. Acontecendo o tempo todo, até chegarmos à perfeição relativa. Quando nós chegamos à perfeição relativa, nós não precisaremos reencarnar, a não ser em casos especiais que nós encarnamos em missão, como é o caso de Jesus, que encarnou, apesar de ser um espírito crístico puro, encarnou num processo de missão, mas é o espírito que já alcançou a perfeição relativa, só no caso da missão. Enquanto essa perfeição não surge, o espírito vai nascer, renascer sempre até a perfeição relativa. Agora vamos refletir, onde entra o nosso livre-arbítrio? Já que a perfeição é algo determinista para nós, o livre-arbítrio entra exatamente na opção de ser feliz agora ou mais tarde. Nós temos a opção de trabalhar de uma forma amorosa ou de uma forma dolorosa. Se nós sempre focarmos as nossas conquistas êxito e nossas conquistas aprendizado, o que vai acontecer? Nós vamos cada vez mais tendo uma felicidade relativa. Se nós nos rebelarmos, criando os mecanismos expiacionais, e se rebelarmos mais ainda, criando os mecanismos do sofrimento, nós vamos retardar a nossa felicidade. Então, como e quando agir, a libertação ou prisão ao sofrimento é o que constitui o nosso livre-arbítrio. Eu posso realizar isso agora, me libertando do sofrimento, como nós vimos na pessoa B, que ficou paraplégica, mas se libertou do sofrimento. É claro que a vida dela não é fácil com a paraplegia, mas ela não estava sofrendo. Enquanto que a pessoa A, no mesmo processo, sofrendo amargamente a dificuldade que estava tendo. Para concluir, nós vamos apenas refletir nesse esquema. Nós estamos vendo novamente esse jardim muito belo, que representa a nossa saúde espiritual. Como nós estamos vendo nestas 4 videoaulas iniciais de toda uma proposta de saúde espiritual, todos nós somos convidados a ir em busca desse grande jardim, da nossa saúde espiritual. E na nossa videoaula de hoje, nós focamos o dever consciencial. Praticar o amor para evoluir até a felicidade plena. É o convite que todos nós temos da vida. Fundamental, então, realizar exercícios para praticar esse amor. Todos nós somos convidados a evoluir pelo amor. Os mecanismos provacionais, e se nos esforçarmos para isso, nós nos libertamos completamente das expiações. Inclusive, o nosso próprio planeta Terra vai deixar de ser um planeta de expiações. Aqueles que não estiverem dispostos a evoluir pelo amor vão ter necessariamente que deixar o planeta e ir para um planeta de expiações e provas, que a Terra já deixará de ser a partir deste milênio. Então todos nós somos convidados a ir ao encontro de Jesus. Jesus permanece nos convidando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos,
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e meu fardo é leve. Muita paz a todos. Termina aqui mais um programa Espiritizar. Para saber mais, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Agradecemos a sua presença e esperamos você em nossa próxima videoaula. Até lá!